Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar com a Lívia. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live será sobre a alma do artista. Nesse mês a gente está lendo o livro A Festa de Babette e tem uma virada ali, né? Quando a gente descobre que a Babette é uma artista, a gente fica realmente encantado e quer entender mais desse universo. Então a gente trouxe a Lívia hoje para conversar um pouquinho. Deixa eu chamá-la aqui. A Lívia é a artista master. Eu não sei o que ela não sabe fazer, gente, sério. O foco dela hoje em dia acho que é aquarela. Olá, Lívia! Oi, Seja bem-vinda novamente. obrigada. É um prazer falar com vocês, que são tão inteligentes. Aqui nós só aparece, só. Gente, a gente decidiu trazer a Lívia hoje porque no livro A Festa de Babette a gente descobre, né, que a Babette ela é uma artista. O último capítulo ela revela tudo pra gente e ela foi uma artista na culinária. Então a gente decidiu trazer a Lívia aqui. Ela trabalha com aquarela e eu queria que você contasse um pouquinho, Lívia, sobre você, sobre a tua rotina e com o que você está trabalhando hoje em dia. Eu vi que você faz um monte de coisa, né? Já passou por fotografia. Ah, Rapuque, eu tenho 29 anos, fiz esse ano. Assim, com você talvez não seja algo assim, né? Falar 29 anos. É porque geralmente as pessoas, quando descobrem que eu tenho 29 anos, elas ficam tipo, como assim você tem 29 anos? Eu não sei por que isso é um assombro, mas enfim, tenho 29 anos, tenho dois filhos. Queria ter mais, mas Deus não quis, então seja feita a vontade dele. E estamos aí, né? Eu trabalho com artes de uma maneira que eu já nunca esteve nos meus planos isso, mas foi acontecendo. Na verdade, eu estava na faculdade de Direito, era todo assim, de corpo e alma, naquilo ali. E eu ia mesmo seguindo aquilo ali, mas aconteceu coisas tão... Minha vida, se eu for falar, é só... assim, Reviravolta. a gente pode dividir por tópicos bizarros, assim, não bizarros no sentido assim, de bizarro que a gente associa, né, bizarro com algo muito ruim, mas não, bizarro de tipo, como isso se deu, como que isso ficou rolando. Mas é isso, e aí eu tô trabalhando com aquarela especificamente, dando aula de aquarela, e todo dia, e olha, é difícil. Mas é bom, até porque eu não me. Eu tenho essa coisa de precisar me programar a longo prazo. Eu acho que quem é fleumático vai me entender. O fleumático tem uma coisa de ter que ver as coisas muito a longo prazo para ir começar passos bem lentinhos, né, encabeçar aquilo. Só que não, foi por causa de um bendito de um post. Aí, você quer aprender a aquarelar? Não era intenção, aula particular nem nada. Aí a Camila Badi pediu para a Chloe fazer aula comigo. Eles gostaram muito, e ela me perguntou, eu posso divulgar você? Eu falei assim, pode, eu estou precisando muito de dinheiro, muito, muito, muito mesmo. Então pode divulgar. E a partir dali acabou. O pessoal gosta de mim, aí pronto, né? Já era. Mas Gente, é isso. mas Lívia, é demais, assim, a gente olha pra tua história, para o que você vai contando, né, nos stories. Você imagina, a gente está no Brasil, cara. No Brasil, todo mundo é criado para ser funcionário público. Aquele quadradinho, né? Como que se rompe isso? Né? E principalmente porque nem todo mundo tem o dom, né? Assim, a Lívia ela tem uma maneira de transmitir as coisas que realmente incentiva a gente a fazer e a querer, mas tem pessoas realmente vocacionadas para isso. E como que foi esse romper? Como que você descobriu assim? Olha, sabe, tem uma coisa que o pessoal nem sonha no que eu já fiz da vida. Eu já fui despachante aduaneiro, pensa.
Você consegue imaginar uma coisa dessa? Até isso eu já fui, já trabalhei na alfândega. Olha só, é o que eu estou te falando da questão do longo prazo. Eu cresci na beira do porto. Minha casa lá em Vila Velha, minha casa dos meus pais, né, no caso. Meus pais resolveram comprar um lote num loteamento assim que era novo, Vila Velha, Vitória tem o maior manguezal do mundo. E é um lugar lindíssimo, assim, né? Bem no meio do mangue, de frente para Vitória. Vitória, para quem não sabe, tem um dos portos mais lindos do mundo. Então eu cresci, minha infância foi aquilo ali, acompanhando a vida marítima. Meu irmão, bicho de estimação do meu irmão era goiamum. Quem não sabe goiamum é aquele caranguejão bonitão azul, assim. Gente. Então meu irmão ia pro mangue, pegava esses bichinhos. Então a gente, né, ali a partir dos meus 5 anos, aquilo ali. Eu tive uma infância muito livre, apesar da minha mãe ser muito coronelzona. Assim, o pouco que ela dava pra gente tinha que ser muito bem executado mesmo. E muito brabo e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma liberdade, assim, natural, com natureza, cresci em córrego, enfim. Então, eu cresci vendo o navio entrando, navio saindo, navio entrando, navio saindo. E eu falei assim, caramba, como eu amo isso. Meu pai me ensinou a nadar na praia. Assim, então, final de semana eu ia pescar com meus avós, com meus primos, né? Meus pais se separaram, eu cresci com meu padrasto. Então, final de semana eu ia pro meu pai, a gente sempre ia pra Anchieta e tal. E era muito hilário, que meu avô alugava um caminhãozão da fábrica que ele trabalhava, enfiava aquele monte de primo lá dentro, e a gente ia balançando assim, e era uma farra, uma farra. Então, assim, cavalinho marinho, essas coisinhas todas. Então, claro que isso impactou diretamente na minha construção artística, tanto que os temas que eu gosto de pintar são animais. Assim, falando com você agora que essa coisa está linkando na minha cabeça. Deve ser por isso que eu tenho tanta fascinação com animal, né? Em tema, assim, de aquarela. Mas aí minha mãe sempre me direcionando para essa coisa, né, da vida pública, como ela teve uma vida muito dura, desde os 6 aninhos ali trabalhando, aquela coisa, não pôde frequentar a escola. Então ela sempre me direcionou, claro, a geração feminista, né, não dependa de marido, não dependa de homem, então foi incutindo aquilo, pá. Então era um contrassenso muito louco. Eu tinha uma mãe evangélica do reteté, que ao mesmo tempo era ultra feminista e ao mesmo tempo me educava, tipo assim, para ser cristã, mas para não depender do marido, mas não me dava uma liberdade artística muito grande. Então foi uma confusão de vias assim vocacionais, colocando nos termos mais dentro do clube e tal, muito grande, e eu fui ali batendo, né, de um ombro pro outro nesse funil e fui me levando. E entrei para o direito. Mas, com a boa educação que eu tive, da busca pelo hábito, da execução perfeita, tudo que eu faço, isso aí, modéstia às favas, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço muito, muito, muito bem feito. Então, quando eu começo a estudar alguma coisa, acabou. Eu vou ser a melhor que eu puder naquilo. Então, quando eu entrei para o direito, no primeiro mês, eu já estava num gabinete de um desembargador, eu já deixei de ser estagiária para ficar só no gabinete, já comecei a ajudar com coisas que nem era coisa de estagiário para fazer. Meu contrato acabou, o juiz começou a pagar do próprio bolso, minha faculdade, porque tipo, eu ia ter que largar a faculdade que não dava mais para eu pagar, que era muito, muito cara, era R$ 1.315, minha mãe, né, eu tinha um irmão menor, eu falei assim, mãe, não dá mais para pagar, tem que ajudar o Miguel e tal. E ele começou a pagar do bolso, e além disso, pagar o meu estágio, só para não ter que abrir mão. O nome do Benjamin vem muito por causa do Dr. Benjamin também, assim, foi uma pessoa, assim, de Deus na minha vida mesmo, em vários sentidos, assim. Uma vida intelectual absurda, o cara muito humilde. Enfim, então, ali com o primeiro mês já estava num estágio desses e já tinha muitas propostas de trabalho, porque talvez, assim, na área do direito, quando tem um estagiário bom, todo mundo fica rodeando, querendo levar ele para outro canto. Comigo era assim, então eu já tinha muitas propostas de trabalho bom ali dentro, mas eu sempre quis trabalhar com direito marítimo. Então, eu me dedicava muito ao estudo do inglês técnico. Eu lia muita coisa de direito marítimo, coisa que vocês não fazem ideia, assim, tipo assim, coisas muito, muito, muito técnicas, assim. Enfim, estava me encaminhando muito. Já tinha contato com a maior escritora de direito marítimo, a doutora Eliane Otaviano, lá de Santos. A mulher é um monstro, assim, no cenário mundial do direito marítimo. Então, já tinha uma caminha ali encaminhada. Mas, de repente, entretanto, todavia, eu me casei. Amor. Não é mentira. Eu guardei um.
resto eu doei. Eu doei, guardei um. Eu só guardei os livros do Real e esse daqui, prova. é muito meu xodó. Então, assim, tudo que eu faço bem feito. E aí minha vida deu uma reviravolta do caramba, assim. Tem uma coisa que agora você tem que ter um pezinho, assim, eu acho que vocês não vão entender, ou talvez vão. Porque vocês... Não, retira tudo que eu disse. Então, uma coisa que eu sempre fiz, uma coisa de maluco, não faça o que eu tô fazendo, vou falar agora. Eu sempre orei assim, Deus, eu tô muito feliz onde eu tô, mas se não é a tua vontade, pode tirar tudo. Eu sempre orei isso. Sempre foi uma oração muito kamikaze. E de vez em quando aconteciam umas coisas muito tensas comigo, porque eu sabia que era por causa dessa bendita da oração. Exemplo, meu casamento. Se eu não tivesse me casado, agora, provavelmente eu estaria num lugar muito, muito longe da minha família. E eu seria aquela filha que ligava: oi, tudo bem? Toma aí 10 mil na sua conta da sua mesada. Pronto. Porque eu sou uma pessoa plena na minha solidão. E eu só olho para aquilo que eu estou fazendo. Então, tipo, quando eu comecei a orar isso, Deus falou assim, hoje eu vejo minha mãe, o tanto que eu tenho que cuidar da minha mãe. Agora mesmo eu estava estudando, minha mãe chega aqui, minha mãe aprendeu a usar o YouTube. Gente, vocês não têm ideia do tanto de coisa que ela quer falar comigo todo dia. Então, eu sou a única filha que dá atenção para ela. Dá atenção mesmo. E para ela, assim, se você desviar o olhar um pouquinho, ó, emburra. Então, tipo assim, eu penso, gente, imagina, meus irmãos todos vazados. Cada um foi cuidar da sua vida, são homens. Imagina minha mãe nessa solidão agora com meu pai com 83 anos. A vida dela ia ser muito, muito, muito ruim. Então Deus foi e tirou minha grana, que eu andava com camisa de 400, 500 reais, de carro, bababá. Tirou tudo e me colocou na dependência dos meus pais. Aí me quebrou no meio, porque minha vaidade estava lá em cima, né? Pensa, aí eu, faculdade, nada. Trabalho, direito marítimo, acabou tudo, saiu do meu horizonte. Aí, uma amiga minha artista veio e, bom, acho que agora é hora de você voltar para a pintura, ou então você vai surtar, que eu estava muito deprimida. E foi quando eu comecei a me voltar para a arte. Aí começou a minha vida, né, enquanto artista, assim mesmo. Falei demais, né? Não, tá ótimo. A gente tá aqui para te ouvir mesmo. Mas é engraçado isso que você falou, né? Porque parece que chega um momento na linha, né, da nossa vida, que vai tudo sumindo. As possibilidades vão se fechando, se fechando, se fechando. E parece que é nesse momento, quando não tem mais nada, que acende uma luz assim, fala, é isso que você tem que fazer. Sabe? A impressão que eu tenho é essa, principalmente quando eu li sobre a autora, a Karen Blixen. Ela começou a escrever literatura mesmo, sei lá, com uns 40 anos. Ela já tinha passado por divórcio, por sífilis, por doença, por morte do marido que ela amava, por perda de 2 filhos. Voltou para casa dos pais, sem nada. E aí ela começou a escrever. E ela escreve uma coisa dessa. Brilhante, né? Quando a Babette diz no fim, permitam-me dar o meu máximo, eu falei, cara, tem alguma coisa ali que é muito real e muito grave. A maioria das pessoas... A gente passa pela vida assim, mas a gente não medita muito, né? Bom, existe uma alma imortal em mim, para que eu estou vivendo de fato? E quando você vê artistas, assim, pessoas realmente que entregam, e quanto mais entregam, mais são ricas, é inacreditável. Pois é, a idade dos 40 é simbólica, assim, para mim. Se você lê a Bíblia, você vai perceber que a reviravolta de todos os personagens mais emblemáticos assim da Bíblia foram aos 40 anos, né? Moisés, José, todo mundo assim, pá, o negócio, Isaac. O Isaac casou com 40 anos, né? Eu acho que Abraão olhou assim, olhou pra ele tipo assim, caramba, meu filho tá precisando casar, eu tinha esquecido, né? Lá buscar a mulher dele. Então, tipo assim, as coisas começam a acontecer aos 40 anos, né? O 40, ele tem você vê, né? Eu sou muito... Eu tenho um lado na minha cabeça que é muito kid, né? Acho que é por isso que eu mesmo gosto de ilustração. Todo ilustrador tem um lado muito... Tem um sofá com uma televisão ligada no Cartoon Network dentro da cabeça. Você vê que talvez ninguém que leia, mas a escritora do Harry Potter foi na mesma coisa. Tipo assim, a vida da mulher tava um bagaço, ela tava numa clínica psiquiátrica, ela olhou pro lado e falou, beleza, vou escrever o Harry Potter, entendeu? Tipo assim,
Apesar dos pesares de tudo que está lá, a riqueza mitológica, o estudo histórico, a história de toda, né, a pesquisa histórica que ela fez, é um absurdo que tem ali dentro, né? Enfim, mas Rapo, que a gente tem que. Caramba, mas esses insights só acontecem quando a gente se volta para a realidade, né? E às vezes, infelizmente, a gente só cai na realidade na base da porrada da vida mesmo. Tem que acontecer uma coisa muito, muito terrível para a pessoa, às vezes, para ela, tipo, nossa, esse é o mundo real. Beleza, né? Tipo, né, a J.K. Rowling precisou ir para uma clínica psiquiátrica, né? Não, pera, olha só, a mulher foi para uma clínica psiquiátrica, né? Doida e na loucura dela, ela ajustou as coisas, né? A escritora do Outlander também, né, na época, aí, né, nos quarentão, pá, olhou assim, pô, vou escrever o Outlander, que tem uma riqueza, a história da Europa ali dentro daquele romance maravilhoso, que é um tapa, né? Tipo, igual a história da Babette, é um livro que você fica encantado com ele. Eu conheço o livro, não vi o filme, como eu falei com você, mas eu sei de todo o enredo do filme. Mas você, no meio Netflix hoje, no mundo que a gente está vendo, a gente tem uma série como o Outlander também, você assiste aquilo, você fica chocado com a riqueza de tudo que está ali, né? Da presença mesmo, da beleza naquilo. Então, eu espero que a gente sempre consiga, graças a todos esses gigantes que resolveram dividir com a gente, o Ítalo, o Davi, a Inês, a Camila, todo mundo, a gente está tendo a oportunidade de nos voltarmos para a realidade através da vida dessas pessoas. E ao mesmo tempo que isso é uma grande bênção, uma graça abundante, eu tenho certeza que a gente vai ser a geração mais cobrada por Deus também. Porque a oportunidade que a gente está tendo, nenhuma outra geração teve. Acredito eu que não. Você imagina, né? Sei lá, eu olho para minha avó assim, eu fico pensando em tudo que ela deixou de ter, né? As circunstâncias dela foram muito limitadas. E, caramba, hoje eu tenho acesso a... Você está em outro estado, né? Morro de rir com as histórias da sua avó. Crônicas da avó da Rafa, que é muito bom. Muito bom. Olha, gente, eu fico impressionada, porque é muito engraçado. Hoje eu fui lá levar papel higiênico para ela. Aí ela foi conversando, já lavei a louça, já limpei a casa, já fiz não sei o quê, já ouvi louvor. Sabe, enquanto tem gente que tá ficando paranoico, maluco com tudo que tá acontecendo. E ela tá assim, de boa, tranquila. Sabe, quando é como se eu olhasse para ela e como se a alma dela tivesse confortável onde tá. Faz sentido isso? Porque em algum momento da vida dela, ela escolheu o que ela queria ser, ela abraçou aquilo inteiramente. E ela foi, sabe? E hoje em dia tem os netos, os bisnetos. Ela olha e ela é feliz. Ela se realizou, acabou. É igual meu pai, meu padrasto, né? Que eu chamo ele de pai. Meu pai cresceu observando o pai dele. E era aquele filho assim, servo, né? Ele conta as histórias do relacionamento dele com o pai dele estar em casa assim e pensar, poxa, o tempo virou, meu pai deve estar com frio. Aí ele caminhava quilômetros para levar o casaco pro pai dele. Ou ele, sabe, uma dedicação mesmo ao pai. E ele falou assim, eu quero ser mecânico igual ao meu pai. E aí a Vale estava bombando na época dele, que ele é de 37. Ele, eu vou ser um mecânico da Vale. E aí com 12 anos ele foi para a Vale e falou assim, olha, o que tiver para mim eu tô dentro, eu quero aprender. E começou, foi o primeiro emprego dele e o último, a vida inteira ali. Uma criança de 12 anos fez a escolha, buscando honrar o pai dele. O objetivo dele era sempre honrar o pai. Não, eu quero que meu pai tenha orgulho de mim. Eu vou ser mecânico da melhor empresa que tem no Brasil agora. E ele fez coisas assim incríveis na Vale. Ele é um cara muito respeitado pelo pessoal ferroviário lá, inventou peça, inventou um monte de coisa lá. E foi o objetivo dele. É isso, ele abraçou. O que ele abraçou? Eu vou honrar o meu pai. E ele fala assim, a única coisa que eu desobedeci a minha mãe e meu pai, e eu me arrependo muito, ele sempre fala que ele só desobedeceu uma vez e foi para nunca mais. E realmente, até hoje, meu pai nunca não anda de moto, apesar de gostar muito, porque o pai dele proibiu ele de andar de moto. E, tipo, meu pai tem 83 anos, assim, ele fala assim, poxa, queria tanto andar de moto, né? Meu irmão tinha moto, sempre gostou de moto. Vão, te levo, vão, pai. Não, meu pai nunca deixou andar de moto, não é porque ele morreu que eu vou desobedecer. Pois é, no meio dessa quarentena,
É que a gente é luterano, você sabe. O pastor foi lá visitar ele é muito querido, é muito doce, assim, o pastor da nossa paróquia. Ele falou: Senhor Orlando, eu não quero o senhor fora de casa, hein? Tem que tomar cuidado, não sei o quê. Ele não sai. Ele não sai. Então, ele abraçou que ele escolheu a obediência e ele se realiza sendo obediente àqueles que ele julga que são pessoas que têm autoridade sobre ele. Então, a gente tem que aprender com essas, né? Com essas pessoas, né? Na simplicidade dele. Os velhos são os professores da humanidade, né? E aí, como diz meu pai, essa doença veio para matar os velhos, que aí os jovens ficam perdidos. Meu Deus. A gente vai na mão dessa juventude. Ué. Mas é interessante isso, né? Porque, assim, nem todo mundo é artista, mas quando a gente olha para vidas assim, né, que entenderam o chamado delas, olharam para a vida concreta mesmo, né? E abraçaram aquilo, porque às vezes a gente cai muito na coisa da exasperação imaginativa que o professor Olavo fala. Sabe, você começa a estudar e aí você já acha que você é aquilo e você... Bem de brasileiro. A vaidade né? é bem de superficial. Né? Isso mata demais, né? Porque você não está olhando ali para o que é real, para o que está na tua mão. E quando você vê exemplos, por exemplo, o da Babette, né? Que ela estava ali servindo aquelas duas mulheres e ela se colocou numa posição, não sei se a gente pode dizer humilhante, mas era mais baixa em relação ao que ela oferecia em Paris, né? Em Paris ela fazia jantar para os príncipes e ali ela fazia pão, né? Para os doentes. Mas quando você olha a intensidade do ato dela, o que aquele pão para os doentes, né? Sim. Fez ali e no secreto, no escondido mesmo. Ali fez mais sentido do que na França. Ali fez mais sentido do que na França. Eu sou filha de chefe de cozinha, não chefe de restaurante e tal, mas minha mãe, ela cresceu nisso. E até minha mãe faz comida hoje com esse sentido da Babette, de produzir algo diferente em você. Tanto que se minha mãe fizer, sei lá, lasanha, mas tem um arroz e feijão do meu pai, e ele colocar os dois no prato, ela fica muito brava, porque ele tá pervertendo a intenção da lasanha tá na mesa. Você não vai comer lasanha com feijão, você tá ficando doido? Mas ali fez mais sentido ainda o serviço da Babette. Porque ela não estava ali afagando a vaidade alheia, né, através da comida dela. A comida dela, por mais simples que fosse ali naquele momento, ela estava trazendo um alento, um acalento mesmo. E a arte serve para isso, né? O pão era a tradução do carinho e do amor dela, a sopa, aquilo que ela fazia. Tanto que até quando a presença dela sai dali, tudo começa a bagunçar, né? Então, a arte, ela tem essa função, porque como a gente estava conversando um pouquinho antes, o problema do artista, caramba, principalmente ali, depois que começou esse movimento do cubismo, do abstracionismo, né, da arte moderna, o artista, ele acha que ele é um deus, assim. Ele acha que ele é um camarada assim, inacessível, né? Não, eu estou aqui te dando algo que você nem sabe o que é, e, enfim... Mas não tem nada a ver com isso. A gente, nós somos os tradutores da realidade. E a irmã Wendy Beckett, ela entende que todos foram chamados à arte. E eu também entendo isso. E é por isso que eu escrevi aquele livro do curso de desenho, é por isso que tem aquele grupo lá, porque eu vou nessa também. O Goethe é desse raciocínio. Esse raciocínio, provavelmente, ela bebeu do Goethe mesmo. Né? Todos fomos vocacionados à arte. Não tem como, né? Eu sempre vou voltar na Bíblia, né? A criação protestante volta sempre na Bíblia. Mas se a gente lê lá o Velho Testamento, a gente vê que quando Deus chama todo mundo para construir, né? O povo no deserto, ó, começa a dar, né? Ó, chama o cara e faz isso, chama o ourives, faz aquilo. Você pensa assim, cara, esse povo todo era escravo, carregando pedra, tomando chicotada nas costas. E de repente o cara virou um ourives, de repente o cara virou um tecelão. De repente o cara virou um tingidor de tecidos no meio do deserto. Tipo assim, não foi que de repente Deus, todo mundo virou, né, um artista, né, do nada aqui. Já estava ali dentro. Já estava ali dentro. Eu nunca tive acesso a uma pesquisa histórica. Mais uma informação que me explodiu minha mente essa semana foi descobrir que o Andrew Lang, dos fabulosos livros, né, dos contos de fada,
ele diz que os contos de fada começaram a ser escritos ali no Egito na época de José, que começaram a compilar os contos de fada. Aí você pensa, esse pessoal dali pra frente era tudo escravo. Então, aí você vê que todos temos chamado de arte. Ou você vai ser um artista do canto, ou você vai escrever, ou você vai pintar, ou você vai encenar. Quem diria que a gente tem o Arno? O Arno é artista, é um ator de teatro. Quanta gente sabe disso? Pois é. E ele fala assim, nas poucas coisas que tem dele falando alguma coisa, ele sempre fala que o trabalho dele do teatro faz toda a diferença na atuação dele ali, né? E que é essencial você entender de teatro para trabalhar assim na internet, como a gente faz. Enfim, então todos somos vocacionados à arte. Eu concordo com a Wendy Beckett. E eu sempre vou lembrar dessa passagem do Velho Testamento. Um povo que estava lá, cheio de marca de chocotada nas costas, acabou de passar no meio de um paredão de água e de repente Deus fala assim, ó, agora é hora de vocês fazer o que vocês têm para fazer. Vai mexer com ouro, vai mexer com tecido, vai ser marceneiro, que é isso que eu chamei vocês desde sempre. Então, se você cavar dentro de você, você vai encontrar uma babete aí dentro. Com certeza. Todos nós temos uma babete. O que acontece é aquilo que a Alice von Hildebrand fala. Quando a pessoa descobre que ela tem uma vocação artística, independente de qual seja, para qual vertente, e ela começa a perverter a função daquilo ali, já não é mais arte. Aí aquilo vai virando um veneno contra ela mesma. E ela começa a entrar num processo muito complicado, porque a arte, quando perde esse serviço ao próximo, de trazer beleza, de trazer amor, de trazer alegria, ou de trazer tristeza, como o Rembrandt. Você olha para as coisas do Rembrandt, você não sai indo, entendeu? Só a melancolia. Você sabe que, meu Deus, meu Deus, né? Você quer chorar, o que é esse negócio dele? Mas é necessário, né? O Goya, através da arte dele, você fica apavorado. O Dante, você fica com medo do inferno. Então, tem que perder também essa ideia de que a arte é só para você ficar... Não, às vezes não, né? Para trazer você de volta para a realidade. Isso foi uma coisa que a gente passou até no clube, porque o primeiro livro que a gente leu foi O Despertar da Senhorita Prim. E é tudo muito mais leve, né? Fala sobre a beleza, tem flores, um campo de flores. E aí depois, o próximo livro foi Flaubert. Flaubert é realista. Muito. Não tem como, a gente aqui eu tô com aquarela. Desculpa. Tá certo. Desculpa. Depois da Senhorita Prim, a gente caiu no Flaubert, assim. E aí a gente viu a vida de uma mulher, uma mulher sofrida, perdeu pai, perdeu mãe, viveu a vida toda para todo mundo, e no fim, assim, a gente vê ela morrendo sozinha, sabe? E a maioria das meninas falou assim, eu não gostei desse livro. Mas é realidade. Quantas senhoras são assim? Quantas senhoras? Exatamente. Quantas velhinhas são assim? A literatura vai denunciando esses medos que a gente tem. Medo de sofrer, medo de morrer sozinha, medo de ver alguém sofrendo, sabe? A literatura vai cavando isso dentro da gente e conforme a gente vai realmente aprofundando, falo, não, eu preciso ler sobre isso, né? Porque no fim das contas... viva disso. Eu sou a prova viva disso. O maior medo da minha mãe, essa mulher já viveu coisas que se eu contar, vocês vão falar que é mentira, porque é difícil de acreditar. É de ficar sozinha. E agora meu irmão no exército, quase casando, o outro pro outro canto. E se eu tivesse lá na Alemanha, que eram os meus planos? Minha mãe estaria vivendo o maior pânico da vida dela, que é a solidão, que a vida inteira ela foi abandonada. A vida inteira, primeiro pelo pai, primeiro pela mãe, depois tal, cresceu com gente que ela não conhecia, teve uma vida ultra difícil e de abandonos recorrentes. Então, o maior medo que ela tem é de ficar sozinha. E aí, quantas senhorinhas são sozinhas assim? E a gente tem dificuldade de ler sobre isso, né? Mas é necessário, a gente tem que ter essa experiência, nem que seja de maneira através da via literária, né? A gente tem que viver essa dor. Porque isso aí vai transformar a gente, vai tirar mais uma casca da gente, né? Vai deixar a gente mais humano. Traz, né? A arte torna a gente, traz mais compaixão pra gente, a gente passa a olhar o outro
é quase como que se Deus o olhasse, né? A gente começa a tirar aquelas camadas. Falei, bem, aquela pessoa, ela tá sofrendo, né? E eu posso aliviar esse sofrimento agora? Aí tem que ser uma artista como a Babette, né? Se Com for uma artista certeza. como Picasso, não. Não vai rolar. Fica toda anuviada. Não vai rolar. Ah, mas e o Guernica do Picasso? A visão dele da Guerra Espanhola. Um monte de cavalo torto, relinchando. Uma grande confusão. É uma loucura. Não rola. Ah, a visão do Mondrian da Segunda Guerra. Tá um monte de quadrado azul, amarelo, vermelho, preto. Nossa, né? Que guerra, né? Que guerra. Cara, imagina um Goya pintando a Segunda Guerra Mundial. Que desgraça que ia ser. Você olhar para aquele negócio e querer sair correndo da frente do quadro. O que a arte moderna faz? Ela relativiza o mal. Ponto. A arte virou um instrumento do diabo hoje em dia. É muito difícil você conseguir ver uma arte pós-moderna, contemporânea, que traga esse sentido da humanidade, né? De pegar você, dar essa sacudida, tipo assim, tirar o jumento de dentro da gente e colocar a gente ali na condição de criatura, de fato, passar até a honra do título de ser o corolário da criação de Deus, né? Então, é muito legal a gente pensar que a gente é imagem e semelhança de Deus, mas as pessoas dizem, será que a gente ainda é imagem e semelhança de Deus? Não é? Porque, né? Tem que pensar nisso. Será que se, né? Igual a Camila postou essa semana, da questão do marido lá. Imagina se ele olhasse pra você e pensasse nisso, pô, você tá me sacaneando toda hora. Será que eu vou te perdoar hoje? Já pensou se Deus fosse verdugo conosco, como a gente é com os outros? É loucura isso. Então, para esse tipo de coisa acontecer, a gente tem que deixar a Babette aparecer também. Porque todo mundo ali naquela vila, naquele vilarejo, tinha uma Babette dentro deles. Você vê que nem as filhas do pastor ali, né, conseguia trazer aquilo, né, e esperava-se delas isso, mas não desabrochava. Precisou vir alguém de fora. Essa coisa dela vir de fora também, para mim, demonstra esse olhar de fora mesmo, sabe, Rapuque? Uhum. Porque você vê ali que as pessoas estavam muito autocentradas ali, muito no ostracismo, né? A palavra queridinha no momento. Muito no ostracismo ali. E aí vem uma pessoa de fora e começa a quebrar essa casca. E aí, quando essa pessoa de fora também é retirada dali, vamos ver se eles melhoraram alguma coisa. E todo mundo volta para a mesma doideira de novo. Aí ela precisa voltar e fazer algo maior ainda para, enfim, talvez sacramentar alguma coisa a partir dali. Não, agora a gente entendeu, né? Então, o jumento que habita na gente, ele é teimoso pra caramba. Às vezes ele demora a andar ou ir embora, né? Então a gente tem que insistir nisso daí. Tem que ter uma alta educação muito disciplinada, né? E eu acho que é uma sinceridade, né, Lívia, diante de tudo que você está fazendo. Se não tem sinceridade, não tem verdade. É isso. É sempre isso. A gente sempre esbarra nessas coisas. E eu acho bem interessante porque enquanto as pessoas estavam, né, se alimentando ali naquele jantar, a Babette estava na cozinha o tempo todo, né? É como se ela estivesse meio que escondida. Isso é muito curioso, a forma com que o artista vai criando, né? Chega um momento em que eu entendo que o verdadeiro artista, ele cria e assim, já não importa mais ele aparecer, sabe? Importa a obra. Eu pensei em falar uma coisa, mas eu vou deixar pra lá. Deixa pra lá. Mas é tipo isso mesmo. É porque você vai falando as coisas e eu vou lembrando de algumas coisas que eu já vivi, assim, em relação a isso. Eu sou uma pessoa muito do insight, assim. Acho que é questão de artista, né? Mas se a gente observar mesmo com atenção, eu não posso falar muito da vida dos santos porque eu não li muito. Eu estou começando a ler agora, né, sobre a vida dos santos. Nunca tive esse acesso assim, a essa bibliografia pela minha criação, né? Mas se a gente observar os acontecimentos mais assim emblemáticos da história da Bíblia, assim, a gente vê que Deus aparecia através de alguém, de um agente,
acontecia coisa igual a queda dos muros de Jericó. Aquilo foi, né? É uma das coisas que quando você pensa, você fala, meu Deus, cara, eu tô com medo do coronavírus. Eu digo para todo absurdo. mundo que eu sirvo um Deus que falou assim, ó, ninguém vai lutar. Vocês vão rodear a parada, cantando, tocando, e vai cair. Pronto, acabou. Tipo assim, e a gente com medo de coronavírus. Para você ver o quão a gente está fora da realidade, mesmo. Você lembra assim, cara, Deus derrubou a parada com música. Com música, isso é muito, 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 muito emocionante, é muito bonito. Mas aí ele agiu através de Josué, que até um pouquinho ali atrás já estava assim, ai, caraca, eu não sou capaz de fazer nada. Vai. Tipo Moisés, né, que Deus quase teve que bater nele para ele... Vai, cara. Deus ficou nervoso. Melancólica é complicado, hein, rapaz? Ficou engasgado ali. Foi mal aí. Mas a gente tem que lembrar isso. Aí Deus sempre escolheu agir através do ser humano, né? É a oportunidade que ele dá da gente, de fato, ser parecido com ele. E aí a gente não tá mais nesse tempo que essas ações mirabolantes necessitam acontecer, do sol parar, da muralha cair, né? Ou do vale dos ossos secos. Mas isso é simbólico, como a Juliana falou aí. Deus escolheu agir através da Babete, sejamos Babetes dentro da nossa casa. Não, vou acordar aqui cedo, é uma coisa que eu fazia, não faço mais. Vou levantar aqui 4 horas da manhã para, quando meus filhos acordarem, eles terem um pão fresco e quentinho na mesa, para passar a manteiga derreter. E a gente que faz homeschool, já começar o homeschool ali com aquele, né, com a alma aquecida, né? Nossa, olha a mamãe e tal, e eles já ficam muito mais fofos para estudar. Muito mais, né? O marido já sai melhor para o trabalho. Então, a gente pensar assim, será que hoje eu consigo ser uma Babete? Será que hoje eu consigo, de fato, honrar a minha semelhança com Deus? Que é muito gostoso falar que você não veio do macaco, mas veio que é feita a parte da semelhança de Deus. Mas na hora de agir assim também, a gente não quer. Eu falo de mim mesmo, cara. Eu tenho um problema terrível, assim, com isso, sabe? Com a tal da filalce, assim. Tem vezes que ela me pega e me gruda, assim, na parede e é aquilo que eu estava falando com você. Eu trabalho com arte, eu tenho aluno que depende de mim. E o que para eles faz toda a diferença isso, assim, principalmente os aluninhos crianças. Se eu falo assim, ó, hoje eu não vou dar aula, acabou o mundo para eles. Na próxima aula eles retornam totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Já tá mais desmotivado e por aí vai. Então a gente tem que buscar ser mais Babete nas pequenas coisas que a gente tem, né? Nosso dia a dia para ser. Ali ela tinha um vilarejo para tomar conta. A gente tem o quê, né? Tem esse elemento de excelência, né? E fazendo sempre nas pequenas coisas, mesmo que ninguém esteja vendo. Ali, né, naquela vila, o príncipe não estava ali, né? Não tinha o general para ela servir. O alimento que ela tinha para fazer era um dos mais simples, mas ela fazia tudo, ela transformava dentro dela e entregava para as pessoas o melhor, o melhor. Então, é uma lição muito bonita que às vezes a gente tem dificuldade, né, de fazer a anamnese, de voltar para a nossa vida e falar, bem, então, sei lá, o que eu posso fazer com isso? Mas você olhar mesmo para a tua realidade, para o teu dia a dia. O que você estava falando, eu também tenho muita dificuldade, assim, principalmente acordar cedo para mim, sabe? É a morte. Sorriso. Melancólico. Nossa. Gente, as pessoas acham que eu sou muito simpática. Eu Me sou peguem muito de manhã, carrancuda, pergunta meu noivo. gente. Eu sou muito carrancuda. Minha mãe fala, esse pessoal todo gosta de você porque eles não moram com você. Gente, não, chama de manhã, não. Nossa, mas eu sou muito assim, enjoada. São coisas assim, né? É o nosso irmão burro, né? O Gugu fala muito, é o nosso irmão burro, a coisa mais baixa que tem na gente. Se todo dia esse irmão burro, essa parte mais baixa vence, né? Como que você espera ser virtuoso? Exatamente. Né? Exatamente. Não vai. Então chega um momento em que você tem que vencer isso, tem que vencer a tua carne mesmo, né? E tem que ser às vezes na base da porrada.
Não, é isso é denúncia de uma vida fora da realidade, né? O doutor Ítalo fala isso. E com certeza ele bebeu no Gugu isso, né? Quando você é esse irmão burro, o que que ele é? Você não está vivendo na sua nous ali. Você não é a sua alma que está presente, né? Porque a alma ela tem que governar o corpo. Né? O seu espírito, sua alma que tem que governar seu corpo. Mas quando o irmão burro ali, igual o jumento, que eu estava falando agora há pouco, é o jumento que tá movimentando, é porque você está fora do nível espiritual mesmo. Então a gente tem que trazer essa presença real para baixo, né? Não pegar e botar uns pesos de navio ali, não fica aqui, pelo amor de Deus. No meu caso, isso é muito grave, porque eu tenho 2 crianças pequenas. Então, todo dia, assim, às vezes eu acordo, já é 1 hora da tarde. Não acordo de sair da cama. Às vezes a minha alma, tipo, fala assim, finalmente eu cheguei, né? Tipo, é 1 hora da tarde. Eu olho assim, eu falo, caraca, eu fiz tudo no piloto automático. Que doideira, que doideira, que doideira, né? Então, e isso é, principalmente eu que trabalho em casa, homeschool, tal. Quando a gente trabalha fora é diferente, né, Rafa? Porque você já sai com essa projeção. Não, eu vou pra fora. Aí vem como que a vaidade aparece, né? Não, todo mundo de fora tem que me ver, ó, né? Tem que me ver a plena, a cristã, isso, né, tudo. Mas dentro de casa, os seus ali, aí mais uma vez entra essa questão simbólica da Babette, né? Ali ela estava total voltada para os dela. Nem era dela, né? Mas ela assumiu como dela. E passou a tratá-los como príncipes, assim. E caramba, né? Eu posso ser a semelhança de Deus, mas o que está na minha frente, não, né? Então, ó, toma patada. É triste, mas é bem por aí mesmo que a gente se movimenta. Quem sabe a gente, se Deus quiser, a gente vai melhorar. O tal do sorriso Amém, é luta pra mim. amém. O sorriso. É luta. Eu não vou falar nada, não, porque. O sorriso é terrível. Mas assim, esses exemplos e a própria arte, de algum modo, é como se elas fossem resgatando a gente. É como se a gente estivesse mesmo num poço, né? Ou no poço lá escondido, escuro, e alguém joga a corda. Né? Fala, pega essa corda. E você vai se alimentando, até que você consegue formar uma escada e você vai saindo. Né? Então a arte tem esse poder mesmo de trazer a gente, não só de nos ligar a Deus, mas eu acredito também de ajudar a gente a encontrar quem a gente deve ser. Quem a gente deve ser. Eu vou te falar por minha experiência nos últimos dias. Eu sempre tive o hábito de me preparar antes de pintar. Ou qualquer coisa, desenhar no sketchbook. Eu sempre tive esse hábito de me preparar espiritualmente. Quando isso não acontece, dá muito problema. Dá muito problema, assim. Para explicar a dimensão do problema espiritual que dá, eu teria que entrar em outros assuntos que talvez não dá nem para falar em live aqui, senão você vai ficar complicado. Pelo meu histórico de vida, assim, questão espiritual. Né? Da onde que eu vim, experiência que eu já tive. Então, quando essa questão de religar, como eu frequento seminários de ilustração e de arte, eu sei o que eu escuto e o que eu vejo. Assim como eu me preparo com oração, com jejum, eu sou uma pessoa que foi educada a jejuar, e de vez em quando eu faço uns jejuns muito longos, não façam isso, se precisa de geração espiritual e tal, tudo. Tem gente que faz o contrário, busca em outras fontes espirituais. Totalmente. E isso está em tudo, literatura infantil, tudo. Então, a arte, ela traz a cosmovisão do artista. Então, da mesma forma que ela pode ser uma escada para você sair de um poço, ela também pode ser um veneno para a pessoa que está bebendo aquilo ali. Tá aprendendo aquilo, está sendo um espectador daquilo. Então, a gente também tem que ter, já que a gente está se educando, né, espiritualmente, literatura, igual o pessoal que está aqui nessa live, a gente do seu clube, que está buscando uma vida intelectual, uma vida de leitura melhor. Então, na questão artística também, se voltem a serem espectadores de artistas
que tenham essa. O cara não precisa ser um cristão. Mas, por exemplo, o Monet. Eu sempre vou citar o Monet. O Monet era um pintor da rotina. O Monet era um pintor que amava ver a mulher dele dando comida para o filho dele. Quantas e quantas pinturas tem dele no cantinho da cozinha e a Camille ali dando comida para o Jean? Aquilo é lindo. A doçura das pinturas do Monet. Tanto que poucos pintores impressionistas, o Manet, o Renoir, tudo bem, mas o Monet foi o cara que conseguiu colocar a doçura naquela luz toda dele, né? Que impressioniza sobre luz. Quando você vê uma pintura do Monet, você fica, cara, isso é muito doce, isso é muito amoroso. E aí vem o tanto de pintura que ele tem do filho, dela, dos amigos. Então ele é um cara que ele estava sempre preocupado assim, não, poxa, meu amigo é um cara tão legal, né? Tá, vou pintar ele. Puxa, minha mulher é tão dedicada ao nosso filho, vou pintar ela. Meu filho é tão legal, vou pintar ele. Então, tipo, ele queria guardar aquilo, né? E ele pintou muito aquilo. Você vê aquela pintura emblemática dele da ferrovia. Quantas esquetes ele fez da ferrovia? Por que ferrovia? Né? Que ele entra e sai de gente. Ele não estava observando o trem, ele estava observando as pessoas. Eram as pessoas que interessavam ele, todo momento. Quando ele mandou fazer o barco ateliê, ele ficava ali observando a competição do pessoal, pessoas de novo. Então ele era um cara que entendia o lugar da pessoa, enquanto os outros estavam tudo caminhando para as coisas, para a plasticidade cada vez mais da arte, né? Então tem que observar isso também. A gente, quando a gente começa a se voltar para uma vida. Eu não sou uma pessoa intelectual assim, nem sei se eu tenho vocação para isso, né? Mas a gente tem que filtrar tudo mesmo, né? Música, arte, que a gente vê, os livros que a gente começa a ler, a gente tem que limpar o nosso imaginário, que se possível faça o curso lá do Padre Paulo Ricardo, lá de como que você, né, dá um reset no seu imaginário, começa o negócio direito aí. E vai fazendo isso, porque eu escuto muito heavy metal, mas no início da minha conversão, fui crescendo numa família cristã, mas lá atrás, quando eu disse um sim para Jesus, no caso, eu parei de ouvir tudo, eu fiquei 5 anos sem ouvir música, de nada. Porque toda vez que eu ia ouvir alguma coisa, eu sentia que aquilo me dava uma puxadona assim para baixo, sabe? Não, mexeu alguma coisa aqui dentro, né? O movimento não foi legal. Então eu percebia que eu precisava desse silêncio mesmo. E se a gente pensar no pessoal medieval, eles ouviam música quando? De vez em quando o rei estava de boa vontade com o povo, ele chamava o cantor, fazia aquele festão para todo mundo, e todo mundo ficava ali ouvindo durante 2, 4 horas aquele trovador e tal, e acabou. No outro dia todo mundo ia para o seu labor, e sabe-se lá quando eles teriam oportunidade de ouvir um músico de novo, né? Ou quando uma companhia de teatro iria passar para eles admirar. Então, a gente também acha que tem que ficar, né, todo dia ouvindo música, todo dia ouvindo. Isso faz mal. A gente precisa também dessa pausa. Você que está aí assistindo muito filme do Ghibli, você vê que o Ghibli coloca muita pausa nos filmes dele, porque para você absorver a intensidade dos filmes do Ghibli, você precisa daquelas pausas que ele intencionalmente coloca nos filmes, senão você não recebe tudo que tem ali, não. O simbolismo daquilo. Então verdade. Olivia, perguntaram aqui qual é o curso do Padre Paulo Ricardo que você falou. Não sei o nome, só sei que é um que ajuda você a limpar a cabeça dos trem ruins que você colocou lá dentro. Vamos procurar, eu vou procurar então. O professor Fernando Caneiro entrou aí na live. Se ele tiver aí ainda, ele com certeza sabe o nome do livro, de um livro específico para isso. Gente, não me pergunta o nome dessas coisas, não. Eu sei que tem. Mas tá lá no site dele, você vai achar. Isso que você falou é verdade, Olivia. O nosso trabalho agora está sendo bem esse, sabe? De trazer boa literatura para as mulheres, para realmente limpar toda essa sujeira, né? Tudo que a gente teve acesso, sei lá, televisão, novela, comédia romântica, todas essas ideias têm um meio ali que é muito ruim e que vai totalmente contra, né, ao que o próprio Cristo quer pra gente. Então, conforme a gente vai aprofundando e entendendo tudo que está acontecendo, a gente realmente identifica isso. Você deixa um recadinho, né, ou um conselho do fundo do seu coração, uma mensagem. Eu não consigo pensar em nada.
acho assim, gente, nós temos boas pessoas maravilhosas aí agora. Cuidado com esse, como eu fiz um post aí, que quiser ler lá, mas cuidado com esse engodo da rolagem do Instagram, né? De achar que porque você tá aqui só na live. Claro, aqui é um lugar para você pegar as coisas e aprofundar. Não fica pensando assim, ah, meu Deus, eu vou perder. Não vai perder nada. Te para uma hora da sua vida e pega esses tópicos que você anotou de histórias dos outros, tal, os prints que você fica tirando igual um maluco, e se aprofunda naquilo. Pelo menos uns 5 dias. Lê intensamente sobre isso, pelo menos por uns dias, e vai refinando, tudo que a gente vem absorvendo daqui. E aproveite sim as boas coisas que tem aqui. Mas a gente precisa escolher. Eu acho que no final das contas, né, essa live toda foi sobre a elegância, né, Rapô? A elegância no ato de eleger, né? Saiba eleger. A vida inteira os nossos pais elegeram poucas coisas, se agarraram a essas poucas coisas e foram a fundo com essas poucas coisas. E o mundo só chegou até aqui por causa disso, né? Mas, né, cada um se agarra a alguma pouca coisa e no final das contas a gente tem, né, uma força muito grande, né? Eu acho que é isso aí. Não tem muita coisa para falar mais, não. Viu? Gente, essa mulher é um poço de sabedoria, olha só. Obrigada, Lívia! Aí quando ela tá bebendo, eu falo, Baju mesmo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Um beijo. Sigam a Lívia, gente. Entrem aí. A Escola da Aquarela tá aberta ou já fechou? Como é que tá? Eu acho que eu vou abrir de novo. Então acompanha a Lívia aí, que ó, vem coisa boa por aí. Um beijo, gente. Obrigada, Lívia.